Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma ET Entrevista. Hoje estamos com a Luana, zagueira da Ferroviária. Sim, mais uma pessoa da Ferroviária. Estamos abrindo sede, lá daqui a pouco tem a sede do Esquema Tático lá em Araraquara. E seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada. Só te agradecer pelo espaço, fiquei feliz pelo convite, te agradecer pelo espaço que você está abrindo para mim, para a Ferroviária, para o futebol feminino. É super importante para a gente sabe mais do que ninguém a importância que tem a visibilidade, então é só te agradecer mesmo e espero que seja um bate-papo bem bacana hoje. Com certeza você. A gente que agradece o Esquema Tático, a gente fica sempre muito feliz quando uma jogadora responde a gente no Instagram. E, bom, só para vocês saberem um pouco, a Luana tem 22 anos, ela é de Rio Novo do Sul, do Espírito Santo. Sim, ela é do Espírito Santo, segunda jogadora do Espírito Santo que a gente conversa. A outra é a companheira de time dela, Carol Tavares. Ela que joga como zagueira ou volante e tem 1,66 m. Mas antes de a gente começar o bate-papo com ela, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Vai lá, aproveita que já está vendo esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, deixe suas perguntas para a Luana. Se eu deixar de perguntar alguma coisa que você queira saber sobre ela ou sobre a vida de jogadora de futebol, deixa aqui nos comentários que a gente convida ela para vir aqui novamente. Mas antes de a gente começar, Greg, solta a vinheta. Muito bom, então vamos falar um pouquinho sobre o currículo da Luana, né? A Luana que está desde 2015 na Ferroviária, o único clube que ela jogou fora as passagens pela seleção brasileira, participou do Mundial Sub-20 em 2016 e também na Copa na Sul-Americana também Sub-20 2018. Títulos, ela tem o Campeonato Sul-Americano 2018 pela seleção brasileira Sub-20, o Brasileiro de 2019 com a Ferroviária, Libertadores com a Ferroviária, bicampeã da Libertadores 2015 e 2020, fora o vice que bateu em 2019. E para quem não conhece, porque quem não conhece a Ferroviária é que não assiste nossas entrevistas, porque a gente já falou tanto da Ferroviária aqui, então vamos falar de novo. A Ferroviária, para quem não sabe, é um dos times mais tradicionais do futebol feminino, tem uma camisa realmente muito pesada, muito tradicional, tem 4 campeonatos paulistas, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores, sendo que esse ano foi a segunda Libertadores seguidas, que foi a Libertadores de 2019, que é vice-campeã, e a de 2020, que foi feita em 2021, que bateu o campeão. Então, você vê o tamanho da Ferroviária. E eu costumo sempre colocar uma camisa aqui do meu lado de um time que a jogadora já passou. Normalmente, tento trazer o time atual, mas não tenho todas as camisas do mundo aqui. Ou tento trazer um time que ela já jogou. No caso, ela só jogou na Ferroviária, não tem a camisa da Ferroviária, então não tem camisa aqui. Ferroviária, por favor, mande uma camisa para eu colocar aqui bonitinho do lado da Luana. E vamos começar o bate-papo. Primeiro, Luana, esqueci alguma coisa, algum detalhe de suas conquistas ao longo da sua carreira? Não, só o Mundial de 2018 que eu também participei, mas o resto tá certinho. Beleza, então faltou isso, mas vamos começar. E a pergunta que eu sempre faço para todas as jogadoras é o que todo mundo quer saber. Quais foram as principais dificuldades que você teve no início da sua carreira? Você que eu até decorei isso aqui, decorei não, anotei. Rio Novaense, que para quem não sabe é uma cidade pequena ali do Espírito Santo, Sim. e você até chegou a morar em Rondônia, né? Que é mais difícil ainda o futebol lá do que no Espírito Santo. Como é que foi esse início de carreira? Quais são as principais dificuldades que você teve? Sim, é como você falou, já deu uma resumidinha aí. Eu nasci no Espírito Santo, meu pai se mudou para Rondônia, eu tinha 11 anos já, então minha infância mesmo foi em Rondônia, no Espírito Santo. E é uma cidade pequena, como você falou, então, e a nossa condição financeira também não era essas coisas, era bem difícil mesmo, a gente morava no interior do Rio Novo ainda, então era bem, bem interior mesmo. E eu sempre acompanhei meu pai, enfim, minha família sempre gostou de futebol e eu sempre estava junto também no meio. E nesse meio tempo eu já frequentava escolinha lá e tudo, porque meu pai sempre soube que eu tinha esse sonho de ser jogadora. E aí, quando a gente se mudou para Rondônia, todo mundo achou que ia acabar ali, porque ainda lá acaba sendo mais difícil ainda do que é no Espírito Santo, o futebol feminino. Então, todo mundo achou que ia acabar ali. Lá não vai ter recurso de nada, enfim, e achou que ia parar ali. Só que eu sempre tinha aquele sonho comigo, mesmo não tendo tantas oportunidades. Então, no ano seguinte, quando a gente se mudou para lá, acabou aparecendo uma escolinha do Inter, que um treinador montou lá,
E eu fui, era de meninos também, eu sempre estava no meio, tudo que era relacionado ao futebol, eu estava lá no meio para tentar uma brechinha de alguma coisa. E teve essa escolinha, só que ela não vingou lá. E o treinador, na época, ele falou: Ah, não, antes de acabar aqui, eu vou te levar para um clube e tal, você vai pelo menos fazer um teste. Aí eu, tá bom, fiquei feliz, falei com meu pai, tudo, falei: Não, então a gente vai. E aí foi quando a gente veio pro Paraná. Só que chegou aqui, era futsal. E aí ainda fiquei um tempo, fiquei uns 4, 5 meses jogando. Mas não era o que eu gostava, não era o que eu realmente queria. Eu sempre gostei do campo mesmo. E voltei para casa então, e no outro ano eu conheci um outro treinador. Ele pegava tipo os meninos, fazia tipo uma seleçãozinha assim dos meninos melhores que ele via lá e trazia para os clubes. E nisso eu fui também. E aí foi onde eu conheci ele. Aí ele conseguiu um teste para mim no Kinderman na época. E aí vim, fiz o teste, tudo, fiquei uns 5 meses também, 6 mais ou menos. Mas não deu sequência, acabei sendo dispensada do clube. Aí voltei para casa de novo. Aí no ano seguinte foi quando a Ferroviária começou a ser campeã e tal, tinha sido campeã da Copa do Brasil, do Paulista, enfim, ficou bem conhecida. Aí ele conseguiu um teste e falou: Você vai para a Ferroviária. Eu também nem sabia quem era a Ferroviária na época, porque, enfim, não tinha tanta coisa, né? Não tinha muita informação. A gente só via a Marta, a Formiga jogar na TV e só, não tinha Campeonato Paulista na TV, não tinha um brasileiro na TV, não tinha nada. Aí vim, fiquei uma semana fazendo teste, passei no teste, só que não tinha alojamento para base. Aí fiquei, meu pai ainda ficou pagando tal, apartamento e tudo para mim. E aí chegou no final do ano, quando eu vim para cá era no meio do ano, mais ou menos. Quando chegou no final do ano, a gente foi para casa. E aí eu fiquei naquela expectativa se eu ia voltar ou não para casa. Aí até que o coordenador na época era o Danilo, ele pegou e ligou para mim, cara. Eu fiquei feliz pra caramba, só que eu não podia continuar dando gasto pro meu pai, né? Porque tinha tido com muita viagem, tudo, enfim, não tava dando mais para ele ficar pagando tudo. E eles falaram, não, pode vir que agora você vai subir pro alojamento do adulto e aí você já não vai precisar mais ficar dando gasto. Eu recebia R$ 200 na época, então era coisa que não dava nem para comprar as coisas pessoais da gente, mas já era alguma coisa. Como eu já estava dando gasto, eu tinha deixado de dar gasto, né? Então já era uma evolução. Então acho que essas foram as maiores dificuldades que eu tive, de oportunidade, enfim, questões financeiras também, e tudo isso. Acho que esse foi o mais difícil. Uma coisa que as meninas sofrem bastante, que é a questão do preconceito, né? Eu já tive uma vantagem que minha família, principalmente, sempre me apoiou muito. Então, acho que isso é um ponto muito positivo que eu tive, que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje. Eu vejo que muitas jogadoras que eu conversei, normalmente elas se tornaram jogadoras porque tinham o apoio da família. Então, isso mostra como é Sim, importante acreditar nos sonhos da filha, mesmo no futebol feminino, que apesar de hoje estar melhor e no passado ser muito mais difícil, mas ainda é difícil. sim, Realmente, com certeza. bem menos investimento, bem menos estrutura que o masculino, e isso porque o masculino já é quase um sonho impossível de se alcançar para os meninos. Então, imagina para as meninas. Então, parabéns para o seu pai que sempre Sim. investiu em você e apostou no seu sonho. A gente fica Sim, feliz sim. com Ainda essas existe lutas. muito desse preconceito, né? Às vezes eu vou para minha cidade e as meninas falam lá comigo, quero jogar, não sei o quê. Só que aí eu falo, não, vamos então. Aí você vai conversar com o pai da menina, ele fala, não sei o quê e tal. E aí acaba matando o sonho, né? Porque não tem como uma menina de 13 anos se bancar uma viagem, enfim, bancar um teste, uma coisa ou outra, não acaba realmente matando o sonho de uma pessoa, né? Infelizmente, sim. Eu entendo que, lógico que tem um preconceito de achar que não tem que jogar futebol, mas eu também vejo casos de famílias que não vê futuro no futebol, né? Ainda mais pelo futebol Sim, feminino, em questões salariais, está num patamar muito abaixo do masculino. Tem muitas famílias que acham que a filha só não vai conseguir se sustentar, né, com o sim, esporte. O esporte feminino de uma maneira geral, né? Tipo, é mal pago. exatamente. Então, também isso acaba também desestimulando muita gente a tentar, né? Mas, o que eu falo, né? Mas o futebol, o brasileiro, tanto o homem quanto a mulher, é tão bom no futebol que é o nosso melhor desempenho em Copa do Mundo, no futebol feminino, a gente bateu vice-campeão sem ter campeonato nacional, para ver a qualidade que a gente tem aqui no nosso país é pouco explorada, né? Infelizmente. Exatamente. Mas ainda bem que está melhorando. E falando em qualidade, você ganha uma Libertadores com 16 anos, no seu primeiro ano de profissional na Ferroviária.
Me conta um pouco essa experiência de tão nova conquistar o maior título do continente. Sim, foi muito especial. Na época a gente tinha um time muito novo. Não era, eu era, se eu não me engano, a mais nova, mas a gente tinha uma média de idade daquele time muito novo. Então a gente não tinha muita ideia do que a gente estava vivendo naquela época. Hoje a gente sabe que, cara, com 16 anos eu posso falar de mim, né? Eu tive um título que muitas meninas hoje que tem 30 anos, enfim, não tem ainda, né? Então, foi muito especial, muito diferente, deu um peso, né? Acaba a gente agora, pô, agora a gente é campeão da Libertadores, tem que aguentar o fardo agora, né? Então, eu fiquei muito feliz, muito especial. Agora já veio o bi, então ficou mais legal ainda. Então, eu fiquei muito feliz, cara. Não tem nem explicação para falar como que é a emoção. A gente tinha nem noção do que era aquilo na época. Hoje que a gente vê o que a gente conquistou realmente. Não, e eu acho importante trazer isso, porque, de vez em quando, por exemplo, é importante valorizar toda a conquista que a gente tem como jogador, porque no futuro a gente vê o tamanho dele, né? Talvez Libertadores no Sim, passado a galera não desse tanta importância, mas hoje é o tamanho da Libertadores. Você saber que você é campeão, exatamente. ainda bicampeão. Tem muito time que não, ainda nem conquistou uma. Você já é bicampeão. Inclusive, eu fico impressionado com os números da sua carreira e você sendo tão nova, né? Inclusive, eu me sinto muito mal quando eu falo que uma pessoa de 22 anos é muito nova, que eu tô vendo como eu tô ficando velho. Mas você tem números incríveis, tanto que em 2019, apesar de ter batido o vice-campeão da Libertadores, ter perdido a final para o Corinthians, o que deve ter sido muito duro, Sim. mas na minha visão foi um grande ano para você, porque você bateu campeã brasileira, você chegou a 100 jogos com a camisa da Ferroviária, sem contar que foi o seu ano de zagueira artilheira. Foi o ano que você guardou 6 gols. Então, eu queria que você falasse um pouco desse ano, que apesar do vice-Libertadores, querendo ou não, não é um demérito, é um mérito. Então, você bateu o segundo lugar de uma Libertadores, campeã brasileira, 100 jogos pela Ferroviária, e o ano que você marcou mais gols. Como é que você explica esse 2019 seu? Sim, foi um ano muito especial, foi um dos mais especiais até hoje. Até tatuei a tatuagem da taça do brasileiro, de tão especial que foi. A gente até comenta que só quem estava naquele campeonato mesmo, vou falar do brasileiro em especial, que foi um campeonato mais longo, né? E só quem estava lá mesmo vivendo aquilo diariamente com a gente que entende qual que é o sentimento daquele título, porque foi um ano muito difícil para a gente. O começo foi bem ruim, enfim, tinha mudado, a Tati tinha acabado de chegar, então era um elenco novo, uma coisa nova, a gente estava se entrosando, ainda estava se conhecendo. No começo a gente empatou muitos jogos, a gente classificou em sétimo na primeira fase, então a Ferroviária foi desacreditada para a segunda fase, todo mundo torcia para pegar a gente nas eliminatórias. Então, e a gente só se fortaleceu com aquilo. Eu, principalmente, me fortaleci muito com aquilo. Então, falar, vocês querem pegar a gente? Então a gente vai mostrar para vocês que a gente também é time grande. E a gente sempre foi um time grande, né? Só que as pessoas, não sei o que acontece, que eles olham e falam como se não fosse. E a gente é um time grande. E, e cada jogo que a gente ia vencendo, que a gente conseguia virar ou conseguia ganhar, era mais especial ainda, deixava a gente mais forte ainda. Então, acho que isso me fortaleceu muito também individualmente, como atleta, como pessoa. E isso fez ser um grande ano para mim. Eu fui feliz nos gols, a bola procurava um pouquinho, então eu dava um pouquinho de sorte ali. É, foi um título especial. Eu fiz os 100 jogos na final do Brasileiro, acabou batendo da gente ser campeã e eu fazer os 100 jogos no mesmo jogo. Então foi muito legal. Como você falou, mesmo a gente tendo batido na trave na Libertadores, o ano em si foi um ano muito bom. Não tem o que reclamar daquele ano. Só falta ser campeão mesmo para ficar perfeito, mas mesmo assim é um ano que a gente lembra para sempre. Eu acho que foi um ano perfeito. Eu acho que o Brasil, quer dizer, o Brasil não, o futebol é um esporte muito cruel, né? Porque você pega todos os outros esportes e você usa a Olimpíada como base, um segundo lugar é algo incrível de um Sim, atleta, com certeza. de uma equipe conquistar. E só no futebol que o segundo lugar é algo de vergonha. Eu não É, entendo essa linha de pensamento. Lógico que dói perder uma final, mas sim, mesmo assim, uma campanha incrível. com certeza. É muito difícil você bater final de Brasileiro e final de Libertadores no mesmo ano. Com certeza. Mas,
Mas, enfim, ainda falando de Libertadores, agora, a de 2015 você jogou pouco, você fez parte do Sim. elenco, mas você não era a principal atleta. 2020 você já era titular, já era tipo uma das principais atletas da Ferroviária. Tirando a final, vamos excluir a final. Para você, qual foi o jogo mais importante da campanha de 2020? De 2020 foi contra o nosso último jogo da fase de grupos, que a gente se classificou tendo que fazer 3 gols de diferença. Esse foi um dos mais importantes de 2020, eu acho, para mim. Na Libertadores, quando a gente tomou os 4-0 jogo logo na estreia, todo mundo desacreditou muito da gente ali, né? Todo mundo achou que a gente vai acabar ali, e a gente mesmo assim acreditando, a gente foi pro segundo jogo, tal, vamos ganhar então, não sei o quê, e a gente bateu na trave e empatou o jogo. Aí ficou mais difícil ainda. Quando a gente foi, todo mundo falou pra gente que a gente tinha que fazer 5 gols. E a gente, tá, não, vamos fazer os 5 gols, então a gente tem que fazer, vamos fazer. Aí fomos pro jogo, chegou no jogo e a gente fez 1-0, finalzinho do primeiro tempo já. Não, a gente fez tá bom, já vamos pro segundo tempo, já é menos que a gente tem que fazer. Não deu 1 minuto, a gente empata, a gente toma um empate. Falei, caramba, cara, não é possível que não vai ser hoje. Aí continuamos em cima, no segundo tempo, fizemos 2-1, 3-1, 4-1, já tava 40 e pouco. E nisso eu tinha acabado de sair quando a gente fez 4-1. Aí eu tava lá fora, falei, não, só falta mais um, vai dar tempo, vai dar tempo. E nisso as meninas começaram a falar do lado, não, mas eu acho que assim a gente já classifica. Eu falei, mas gente, como que a gente classifica? Tinha saldo de gol, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Eu falei, não tá batendo pra mim. Eu falei, se a gente já tomou um, a gente vai ter que fazer mais 2 ainda depois. Eu falei, não tô entendendo o que tá acontecendo. E todo mundo assim que tava assistindo já sabia que com 4-1 a gente classificava. Aí, e a gente não, todo mundo tinha falado pra gente que a gente tinha que fazer 5 gols. E tá. Aí acabou o jogo e ficou aquele suspense danado. Tanto que até nas transmissões todo mundo tá olhando pra gente e a gente tá chorando, todo mundo achando que a gente tava chorando por causa da classificação, mas não, a gente tava chorando porque a gente achava que tava fora já. Aí a gente olhava pra Amanda e pra Leidiane, que ela tava suspensa do jogo, a gente olhava pra ela e falava, e aí, a gente classificou ou não classificou? Como é que tá? A bateria do celular dela tinha acabado. Eu falava, caramba, cara, não é possível. Aí a gente falou, então vai, Du, vai lá olhar. Era o nosso fisioterapeuta. Aí ele foi lá no vestiário, olhou e voltou gritando, falou, a gente tá classificado, a gente tá classificado. A gente, mas como que a gente tá classificado? Aí a gente, não, que pegou um gol pro, gol não sei do que, e a gente classificou. Eu falei, cara, não é possível. Aí a gente falou, não, foi Deus que colocou a mão mesmo e falou, vocês vão continuar. E ali, daquele jogo em diante, a gente falou, agora pode entregar a taça pra gente que a gente vai até a final. E assim foi feito, realmente. Então, acho que foi um dos jogos mais importantes da temporada de 2020, né? Eu tenho certeza que, desculpa a gente, o cachorro latindo no fundo, mas não tem muito como evitar. Fica tranquilo. Mas todo mundo fala disso, né? Segundo o prêmio da Libertadores 2020, a Analice, a Carol, inclusive vocês não viram as entrevistas, vai ver as entrevistas das jogadoras da Ferroviária, e você, todo mundo fala desse último jogo da fase de classificação, né? Então, imagino o quanto foi de adrenalina, o quanto foi emocionalmente desgastante esse jogo, sabendo que vocês precisavam fazer um resultado muito grande. E na fase seguinte, essa pergunta eu sempre faço. Se você está cansado dela, eu sinto muito, mas eu adoro fazer essa pergunta. Porque aqui no esquema tático a gente incentiva a rivalidade, lógico, de uma maneira saudável, mas a gente gosta da rivalidade. E na fase seguinte, vocês eliminam as argentinas em casa. Daí eu tenho que perguntar, como é que é eliminar argentino na casa deles? Cara, é especial, viu? E o jogo é melhor ainda, que é aquele jogo que você sabe que você vai bater sem dó. Então, eu que gosto ali no meio de estar pegando mesmo. Assim, hoje é o jogo que eu vou deixar a mão para todo mundo ali no meio. Então, pô, muito especial. Foi um jogo difícil para caramba, muito difícil jogar contra elas. É um jogo muito físico mesmo, né? Elas chegam junto mesmo e o juiz lá não dá nada. Então, é aquele jogo sofrido, realmente. Foi 1-0, se eu não me engano, 1-0, 2-1. Enfim, mas é especial, cara. Depois dá para dar uma zoadinha depois. Não, eu imagino. A arbitragem padrão Libertadores, a gente sabe como é que é pro caso, e a gente sabe Exatamente. como a Argentina é catimbeiro, então deve ter sido maravilhoso. O seu discurso, o seu relato não poderia ser melhor, eu adorei. E lógico que você já tinha sido campeão da Libertadores, lógico que a primeira conquista, para muitas pessoas, é a mais especial,
Só que eu vejo que a de 2020 foi muito sofrida, assim, vocês não tiveram paz, foi Sim. se classificar na Bacia das Almas, daí as fases de mata-mata é pênaltis, é um gol de diferença, é a goleira salvando no último lance. Então, como é que foi quando acabou o jogo na final e você principalmente viu que era bicampeã da Libertadores? Foi mais difícil do que a de 2015? Foi mais emocionante? Como é que foi essa segunda conquista? Então, eu acho que a primeira, claro que é diferente o peso das duas, né? A segunda, a de 2020, eu realmente vivi ali todos os jogos na pele, sofrendo as dificuldades do jogo. Então, acho que isso foi mais especial. Como você falou, a forma como foi o campeonato para a gente é diferente, pesou muito mais, ficou muito mais especial no final. Então, a gente classificou ali, lutando para caramba. A gente deixou a desejar um pouco no primeiro jogo, acho que a gente podia ter dado um pouquinho mais. Enfim, a gente se recuperou ali mais para o meio nos últimos jogos. A gente se fortaleceu muito nas fases de mata-mata, então quando a gente chegou na final, a gente falou, hoje a gente tem que se consagrar, então assim foi feito. Quando terminou, a gente nem acreditava, acho um pouco, demorou a cair a ficha depois que a taça realmente estava com a gente, que a gente estava indo, voltando para o hotel e a taça estava realmente com a gente, então foi muito especial, cara. É uma felicidade que só quem vive ele realmente entende como é. Eu entendo, vocês não entendem tão bem no primeiro jogo, existe todo o nervosismo da estreia, toda aquela ansiedade de Sim, sentir o campeonato, e eu pego como exemplo o Ronaldo, né? O Ronaldo que é um dos maiores jogadores da história, que em 2006, que ele estava na quarta Copa dele, o Zé Roberto falou que estava nervoso na estreia, que ele estava morrendo de frio na barriga, ele quis se apoiar no Ronaldo, né? Ver a confiança do Ronaldo para ficar confiante, e chegou o Ronaldo, como é que você tá? E o Ronaldo falou, cara, tô me cagando. Então, simples assim, o Ronaldo, na quarta Copa do Mundo, estava nervoso, ansioso na estreia. Eu imagino, tipo, que muitos imagina a jogadores da gente, né? Ferroviária. Imagino vocês. Muitos jogadores da Ferroviária, eu tenho certeza que nunca tinham jogado uma Libertadores. Sim, Competição exatamente. internacional, então existe todo o nervosismo, existe a questão de se soltar, de não querer Sim. errar. Então deve ser E tinha difícil toda a mesmo. pressão desculpa, tinha toda a pressão de 2019 também. A gente fez um puta ano, aí a gente chegou na Libertadores, todo mundo queria aquele time de novo. E por ter mudado a treinadora, enfim, muda a forma de jogar, muda o jeito da cobrança, enfim, cobraram muito a Lindsay também sobre isso, então foi muita pressão para um primeiro jogo. Então todo mundo já queria que a gente chegasse, pô, vamos meter goleada de 20-0, e a gente sabia que não ia ser assim. A gente já sabia que ia ser difícil. Então, pô, a gente tomou, ok, a gente tomou 4. Acho que foi um pouquinho demais, mas a cobrança que foi feita depois, sem ter. Era o primeiro jogo do campeonato, então não precisava ter aquela cobrança excessiva. Deixa a gente entrar no campeonato primeiro e depois vem a cobrança. Mas não, todo mundo já saiu matando cachorro a grito ali já no começo mesmo. Então, a gente se fechou mesmo ali, a gente falou, se a gente for dar ouvido para o que está vindo de fora, a gente não vai passar nem da primeira fase, foi o que a gente fez. Com certeza. Eu acho que assim, todos os relatos que eu já conversei com vocês aí da Ferroviária que participaram dessa campanha, e pelo que eu vi da mídia, cara, eu acho que Netflix vai lá na Araraquara e uma minissérie dessa Libertadores que, cara, é história de filme essa Libertadores. O jeito que começou, o jeito que acabou, Sim, é com tipo certeza. é o campeonato, que você começa lá embaixo e bate campeão. E você foi tão bem no campeonato, apesar da derrota no início, mas você foi tão bem, que você acabou na seleção do campeonato. Então, a seleção das melhores jogadoras do Sim. campeonato estava lá o seu nome, como volante. E como é que foi para você receber essa notícia? Porque, assim, lógico, para todo jogador, o mais importante é conquistar o título com o clube. Só que reconhecimentos e premiações individuais é importante também para o atleta ver, para ter o reconhecimento do seu próprio potencial. E como foi para você ver o seu nome na seleção do campeonato? Sim, foi muito legal, foi muito bacana, até porque ano passado eu estava vindo jogando de zagueira, né? E aí, quando a Lindsay chegou, teve um amistoso e tal, aí ela falou, você vai fazer volante. Então, eu já tinha feito volante há uns anos atrás, uns 2 anos atrás. Falou, não, você vai fazer o volante que eu quero ver. Aí, naquele dia para frente, eu joguei de volante, ela gostou e me colocou para jogar de volante de novo. E aí, eu abracei a ideia também, acho que é um trabalho em conjunto, né?
E eu abracei a ideia, você quer que eu jogue de volante? Então, beleza, vou dar o meu melhor para que seja a melhor posição, então, para você. E aí, com os treinos, enfim, tudo mais, eu fiquei muito feliz de ter voltado à posição que eu vinha jogando antes, e já no primeiro campeonato já está ali entre as melhores do campeonato, foi muito legal, foi muito especial. Ela fica até me zoando hoje, que ela que me colocou para jogar de volante, que não, se não fosse ela e tal, não sei o quê, eu falo, não, para, não sei o quê. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Como você falou, é claro que o time, o geral, é o que realmente importa, mas a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho ali individual também é muito feliz. Todo atleta também busca esse reconhecimento individual. Com certeza. E, de novo, vou falar de novo a frase que me dói o coração para ver como eu tô ficando velho, mas você tem apenas 22 anos. 22, né? Aí não fez 23. Isso, 22. E você é muito vencedora. Você tem duas Libertadores, brasileiro nas costas. Então, como é que é ser tão nova e já ter títulos tão importantes? E como você faz para se motivar cada vez mais? Eu fico muito feliz. Sempre que eu dou alguma entrevista, alguma coisa, eu falo que eu tenho muito orgulho já do que eu construí até hoje. Acho que eu sempre trabalhei muito, desde pequena eu sempre gostei muito de treinar, sempre gostei muito de estar atrás dos meus defeitos para mim poder melhorar a cada dia. Claro que o que me motiva agora é outros objetivos, né? A cada campeonato que a gente ganha, a gente vai é, criando novos objetivos para a gente, né? Eu tento muito manter meus pés no chão, tento ser muito centrada nas coisas que estão ao meu alcance. Então, se hoje eu estou aqui na Ferroviária e eu estou disputando o Brasileiro, o Paulista e a Libertadores, então eu vou dar o meu melhor para ser campeã nisso. Então, eu quero muito também chegar à seleção, então acho que o trabalho de cada dia ele vai te recompensar e que vai ser reconhecido em algum momento. Então, eu acho que Deus me abençoou muito, acho que primeiramente é nisso, mas quando a gente trabalha muito bem, trabalha no dia a dia, trabalha com os pés no chão, sem passar por cima de ninguém, sempre respeitando quem está do nosso lado, as coisas acontecem. É, eu fico muito feliz, acho que, não sei, talvez um pouco de sorte também, mas acho que o trabalho, acima de tudo, ele dá o resultado. A gente trabalha muito aqui, muito mesmo. Então, a gente jogou ontem, hoje a gente estava treinando, hoje à tarde a gente estava treinando antes de vir para cá. Então, o reconhecimento realmente, a gente se entrega porque a gente faz e graças a Deus que os títulos vieram e tenho certeza que ainda vão continuar vindo, mas como eu te falei no começo, eu tenho muito orgulho já do que eu construí até aqui e tenho certeza que quando eu terminar minha carreira eu ainda vou estar ainda mais feliz com tudo que eu já conquistei. Com certeza. Se você for uma pessoa normal, você tem pelo menos mais uns 15 anos de carreira. Se você for uma Será que eu formiga, aguento isso tudo ainda? não sei, se você for uma formiga, você tem mais 70 anos de carreira. Então, Se eu for formiga, eu vou ganhar mais uns 15 Libertadores aí, né, pra frente. mas, enfim, eu ia perguntar até disso aí que você comentou, de seleção brasileira. Porque, como eu falei, você é uma jogadora nova, então você tem muito tempo de carreira ainda, você já tem premiações individuais, você já tem grandes conquistas. O que você acha que falta você desenvolver, tanto como zagueira quanto como volante, para você conseguir chegar na seleção? Porque existe isso, existe muitas vezes o jogador ter a autocrítica para ver algum aspecto que tem que melhorar para poder subir cada vez mais de patamar. Sim, com certeza. Eu acho que um ponto que eu já melhorei que foi a questão da versatilidade, né? A Bia, particularmente, ela gosta dessa versatilidade entre as jogadoras, a gente fazer mais de uma posição. Então, acho que isso foi também um dos motivos para mim ter abraçado a ideia da Lindsay de fazer volante e tal. Acho que hoje eu sou uma jogadora muito melhor né, nesse ponto de fazer outras funções, enfim. E eu acho que a questão da idade ainda pesa um pouco. Acho que com o tempo, querendo ou não, quando a gente fica mais velho, a gente fica mais experiente, enfim. Lá na seleção é outra coisa, é outros campeonatos, é de seleção contra seleção, são as melhores do mundo realmente contra a gente. Então, acho que com o tempo as coisas vão acontecer. E nesse meio tempo eu vou trabalhando as dificuldades que eu falo, tipo, detalhes, enfim, vamos supor, uma perna esquerda, que eu tenho mais dificuldade com a perna esquerda, por não ser minha perna dominante, enfim, às vezes um cabeceio, uma coisa ou outra, que um posicionamento dentro de campo, esses detalhes que fazem diferença para a gente. Então, desse pouquinho em pouquinho, acredito que eu vou evoluindo e vai chegar um momento que a oportunidade vai vir. E aí eu espero estar pronto o melhor possível para corresponder.
Com certeza, eu acho que o caminho é esse mesmo. É importante você entender o que você tem que melhorar, porque só assim você vai melhorar. Sim, com E, certeza. e você já, e falando em entender, você entende que você já é um espelho para várias meninas que querem ser jogadoras? Porque eu vi até um texto no site da prefeitura do Rio Novo do Sul, tem um texto sobre você, tipo, parabenizando pelas conquistas e destacando como você é um personagem da cidade, né? Então você consegue entender que você já é um espelho para muitas meninas novas que estão começando a carreira? Olha, às vezes não, para te falar a verdade. Acho que até pela idade, por eu ser nova, e as coisas aconteceram muito rápido para mim. Então, tipo, parece que num dia eu era uma pessoa e no outro dia eu era outra pessoa. Então, passou muito rápido. Às vezes eu ainda alguém vem falar para mim, ah, você me inspira, ou isso e aquilo, aí a gente fica, não, cara, calma, eu sou igual a você, entende? Sou uma pessoa igual a você. Então, fico meio assim e tal, mas eu fico feliz. Acho que é dos objetivos que a gente tem também de estar inspirando outras pessoas de uma forma positiva. Eu tento inspirar enfim, o que eu puder ajudar, tipo, de conselho, dessas coisas, eu tento fazer o máximo possível, de estar próximo às pessoas que gostam de mim, enfim, ou seja, de uma entrevista ou de uma ligação por vídeo, enfim, qualquer coisa, eu tento estar o mais próximo possível das pessoas e não ser aquela coisa distante, tipo, de um ídolo para uma pessoa que não conhece. Eu tentar o mais próximo possível dessas pessoas que gostam do meu trabalho, que me acompanham, enfim, eu fico muito feliz. Legal, isso é importante ter essa ideia de querer se aproximar das pessoas. Sim, E, bom, para a gente finalizar, vou mandar uma pergunta totalmente aleatória, mas eu quero saber a vai, sua manda. opinião. O brasileiro masculino é pontos corridos e o feminino é mata-mata. Provavelmente, com a evolução, tanto que ano que vem vai ter terceira divisão no futebol feminino. Com o passar do tempo, talvez ele migre para o pontos corridos, que é o mais provável. Quanto mais times for ter, a divisão vai aumentar, e aí provavelmente talvez ir em pontos corridos para pegar calendário cheio do ano. Para você, o que você gostaria? Que o feminino sempre fosse mata-mata ou que virasse pontos corridos no futuro? Olha, eu acho que pra gente que joga é mais fácil o mata-mata, os pontos corridos. Mas para quem assiste, acho que é muito mais emocionante o mata-mata. Então, não sei, é diferente. É uma pergunta bem interessante que você me fez. Até porque quando a gente chega no mata-mata, é outra motivação que a gente tem, né? Parece que é dois campeonatos diferentes, que tipo, você faz uma fase de grupo que é pontos corridos, e depois é mata-mata. Se perdeu, você tá fora. Então, é bem diferente o campeonato. Eu acho que hoje ele é mais competitivo sendo mata-mata. Se fosse pontos corridos, acredito que alguns pontos se sobressairiam ainda, até por questões financeiras, enfim. O Corinthians, o Palmeiras consegue trazer jogadoras de muito mais não qualidade que aqui também tem, mas jogadoras muito mais que tem mais experiência, enfim, uma Marta, uma Cristiane, essas meninas conseguem estar nesses times maiores, então ainda teriam uma vantagem. Mas com o passar do tempo, com certeza vai ser só os pontos corridos e vai ficar igual o masculino, sim. Maravilha. É que esse debate é infinito, né? Se brasileiro tem que ser Sim, com pontos certeza. corridos Até ou hoje ainda mata-mata. tem, né? Os outros clubes falam que tem que ser só pontos corridos, que tem que ser igual, e não sei o quê, mas é cada um querendo tirar vantagem É, do campeonato. o pontos corridos também, mas o mata-mata, óbvio que em proporção muito maior, traz histórias muito mais surpreendentes, como Com a certeza. Ferroviária de 2019, que era desacreditada e bateu campeã, né? Bom, é isso, Luana, muito obrigado por você ter vindo. Normalmente a gente fica muito feliz, você fala muito bem, adoramos aqui a entrevista. Você já está convidada para a próxima. E se você quiser deixar aí suas redes sociais ou algum contato para a galera acompanhar a sua carreira, por favor, fique à vontade. Claro. Primeiro, te agradecer pelo espaço, como a gente falou no comecinho, como eu falei, é muito importante para a gente, cada espacinho que a gente tem, eu fico muito feliz da gente estar levando o futebol feminino, a gente que está aí nessa luta, né, para dar mais visibilidade para a gente. Então, é só te agradecer pelo convite, pelo espaço. O segundo convite já está aceito novamente. Fiquei muito feliz e só te agradecer mesmo. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, é Luana Menegardo, então quem quiser lá, pode dar uma olhadinha lá, ver se gostem. Então, é só te agradecer mesmo e
já estou pronta para a próxima. Ah, e a gente fica muito feliz. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo, eu ia não falar nessa entrevista, mas eu vou falar, que querendo ou não, por mais que seja absurdo, o futebol feminino no Brasil, ele praticamente começa nos anos 2000, então vocês estão construindo o início desse esporte no Brasil, querendo ou não, porque até pouco tempo atrás nem campeonato nacional tinha. Sim, com Então, certeza. o peso de vocês hoje, com certeza, vai ser refletido durante muito tempo lá para frente, que vocês, querendo ou não, vão ser o alicerce do futebol feminino aqui para frente. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação, e parabéns a você e todos os jogadores que nunca desistiram do sonho, por mais difícil que seja. Muito obrigada. Eu acho que ainda vai vir muita coisa boa aí para as próximas gerações. Espero ainda pegar um pouquinho dessa coisa boa, né? Mas acho que as novinhas de hoje em dia vão pegar muita coisa boa aí para frente ainda. O futebol feminino vai evoluir muito ainda, muito mesmo. Com certeza. Eu tive o prazer de conseguir a credencial pela CBF para acompanhar 2 jogos. Eu fui acompanhar São Paulo e Flamengo e o Palmeiras e Corinthians. E vou te falar uma Legal. coisa, muita gente fala que futebol feminino é ruim, é porque não assiste o jogo, mano, porque o jogo de vocês é muito dinâmico e é Tem que muito vir gostoso assistir de um se ver. nosso. Eu queria ir para Araraquara, né? Mas existe dois pontos. O principal deles é o cenário que a gente vive hoje em quarentena. Então fica mais difícil o deslocamento. Mas eu prometo que assim que as coisas melhorarem, segundo o Dória, eu vou ser vacinado em outubro. Então, Eu talvez você também. tenha... Eu tô na última fase ali. Então, daí se der tudo certo com a vacinação, assim que eu tiver vacinado, eu vou procurar ir para Araraquara para acompanhar o jogo de vocês em loco. Fechou, então. Vou te cobrar depois. Pode cobrar, tá? Então, já estou prometendo aí ao vivo para vocês. Mas é isso, gente. Como eu falei, se vocês têm dúvidas, perguntas para a Luana, deixa aqui nos comentários, que daí na próxima entrevista eu pego as perguntas de vocês e já me poupa o trabalho. Deixe seu curtir aí para ela também, se inscrevam no canal, siga ela no Instagram e siga o Ferroviário também no Instagram. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Até a próxima. Falou!